Foi uma bênção a pescaria. Foi um dia maravilhoso. Tá todo mundo curioso, né? Pra saber quem é essa mulher que entrou carregando um balaio de peixe. Afinal de contas, o nosso tema do culto é a grande pesca. E eu vim direto do túnel do tempo para falar para vocês. Quando aconteceu essa grande pesca? Que dia maravilhoso foi esse? Que faz com que a gente lembre de um dia de pescaria há 2000 anos depois. Bom, no final, eu acredito que vocês vão descobrir quem eu sou. Mas eu vim aqui hoje para contar para vocês quando aconteceu uma grande pesca. Bom, eu moro num lugar chamado Galileia. Tem um lago muito grande, bonito, cheio de peixe. E lá vivem pessoas que gostam de peixe e de pescar. Muito bem. É um lugar onde moram os pescadores. Mas a vida do pescador não é muito fácil, não. Lá, pescador não é fácil. Você tem que ir de noite pescar. As redes são caras para comprar. Às vezes dá peixe, às vezes não dá. Mas a gente não pode desanimar, não é verdade? Mas eu quero falar para vocês que aconteceu um dia que um homem estava desanimado. O nome dele era Pedro, um parente meu. E ele também tinha um barco de pesca. E, por incrível que pareça, o Pedro ele era muito bom de pescaria. Mas aquele dia, alguma coisa tinha dado errado. Eles pescaram a noite toda e não conseguiram pescar um peixinho. Nenhum bonitinho como esse que vocês estão usando hoje. Nenhum. E ele estava bem desanimado. E às vezes acontece isso com a gente também. Talvez a gente não seja pescador aqui, vocês. Mas tem dia que parece que nada dá certo. E aí a gente fica desanimado. E a gente fica lá no nosso canto, não querendo falar com ninguém, só querendo ajeitar as coisinhas. E era isso que o Pedro estava fazendo. Ele pegou a rede dele, ficou lá no cantinho, ficou arrumando. Sabe o que acontece quando a gente joga a rede lá no mar e não vem peixe? Vem galho de árvore, vem coisa velha que o pessoal joga no mar, vem de tudo, menos peixe. E aí a gente tem que limpar aquela rede. E às vezes é assim também na nossa vida. A gente tem uma ideia, quer fazer uma coisa legal, e de repente o que vem tá errado. E aí a gente vai fazer o quê? Vai ter que começar tudo de novo, não é verdade? Não pode desanimar. E o Pedro, ele estava lá limpando a rede dele, tirando todos os galhos, porque não tinham pescado nada a noite toda. E de repente ele começou a ver uma movimentação na praia. Lá longe vinha um homem caminhando. Quem será? Bom, mas eu estou tão cansado, pesquei a noite toda. Eu vou ficar aqui limpando essas minhas redes aqui. Deixa esse homem vir. Foi chegando mais perto. Aí começou a dar aquele alvoroço. Olha. É Jesus, é Jesus. Vocês conhecem Jesus? O filho do José, o carpinteiro. Tá todo mundo falando dele. E estão falando que ele fala do reino de Deus. Ele fala do reino dos céus. Era um alvoroço na praia. Todo mundo correu para ver o que Jesus tinha para falar. Mas sabe, o Pedro estava tão desanimado que ele não queria ouvir nada não. Ele
deixou Jesus chegar e ficou lá, lavando a rede dele. Mas não é que Jesus olhou para ele. Jesus viu logo Pedro. Às vezes acontece isso com a gente também. A gente está lá no nosso canto, não quer que ninguém mexa com a gente, mas aí Deus manda alguém para falar com a gente. Não é assim? Deus manda alguém para falar com a gente. E aí Jesus foi lá e disse assim: Pedro, deixa eu usar o teu barco aí, Pedro. Então Pedro disse: não, o senhor pode subir aí, o senhor pega o barco, senta aí, pode falar aí pro povo, eu vou continuar aqui lavando minhas redes. E aí Jesus subiu lá no barco de Pedro e começou a falar. Começou a falar do reino dos céus. Começou a pregar a mensagem que Jesus pregava. E sabe qual era a mensagem que Jesus pregava? Jesus dizia que o tempo havia chegado, que era a hora de se arrepender, porque o reino dos céus estava próximo. O que será se arrepender? Vocês sabem o que é se arrepender? O que é se arrepender? Isso mesmo, é isso aí. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Quantos de nós temos nos lembrado de nos arrepender? Porque afinal de contas é tão fácil, né? Fazer tudo e fica por isso mesmo. Mas Jesus estava chamando o povo para se arrepender. Naquele tempo e nesse tempo. Ele está dizendo: olha, o tempo está próximo. É hora de se arrepender. É hora de fazer algo diferente. É hora de buscar o reino dos céus. É hora de mudar de vida. Jesus estava chamando aquelas pessoas para isso. E eu estava lá. Eu vi tudo. Eu vi o Pedro. Eu vi o jeito que ele olhava para Jesus, que ele ficava pensando. E eu ficava pensando: o que será que o Pedro vai fazer? Será que o Pedro vai continuar lavando essas redes, desanimado desse jeito? O que será que o Pedro vai fazer? Quando Jesus terminou de pregar, Jesus olhou para o Pedro e disse assim: Pedro, vamos pescar. Pescar? Jesus chamou o Pedro para pescar. Vocês acham que Jesus sabia pescar? Sim, porque nós conhecemos Jesus agora, né? Mas naquela época o povo achava que ele não sabia pescar, porque ele era carpinteiro. Ele fazia mesa, cadeira, no máximo ele fazia um barco. Mas pegar o peixe, quem sabia onde estava era o Pedro. Aí Pedro olhou para Jesus e disse assim: Senhor, eu pesquei a noite toda, nós não pegamos nada. Era como se Pedro estivesse dizendo assim para Jesus: Jesus, sabe como é que a gente sabe aqui? Eu sou pescador há muitos anos. Eu sei onde é que está o peixe. Eu sei qual é o melhor lugar do lago. Eu sei que horas que vem uma trovoada. Eu sei que horas que vai chover. E essa noite não deu peixe, Senhor. Mas eu escutei a tua palavra. Eu escutei o que o Senhor falou ali, de se arrepender, de que o reino dos céus está próximo. Então, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E aí Pedro, Jesus, Tiago, João e aqueles pescadores que estavam todos lá, subiram naquele barco e foram para o mar pescar de novo. Era de dia, mas não tem problema, porque eles estavam com Jesus no barco. E quando a gente tem Jesus no barco, não importa qual é o horário do dia que a gente vai pescar, não importa qual é o momento da vida que a gente se arrepende e vai querer uma vida nova, porque Jesus está no nosso, o quê? Coração.
E naquele momento Jesus estava no barco do Pedro. E aí Jesus disse: olha, Pedro, é desse lado, joga, Pedro. Pedro jogou. E quando eles começaram a puxar, eles começaram a sentir que tinha vindo algo mais forte, que não era galho, não era coisa velha que tinham jogado no mar, era peixe. E era muito peixe, gente. Não era assim esses pouquinhos que nós fizemos aqui da decoração, não, era muito, mas era muito peixe. Era tanto peixe que já era assim: ei, você que está com esse barco aí do lado, vem aqui, acorde ligeiro, que se você não vier, vai afundar esse barco. É muito peixe, vem logo. E encheram todo aquele barco de peixe. E mais um outro barco ainda. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca tinha visto um Pedro tão feliz da vida como aquele dia. Porque ele nunca tinha pescado tanto assim. E ele viu que aquele homem tinha uma coisa diferente na vida dele. Que ele não era o José, o Jesus, filho do José carpinteiro, não. Ele era Jesus, o Filho de Deus. E aí, quando ele olhou para Jesus, ele disse assim: Senhor, te afasta de mim, porque eu sou um pecador. Eu não mereço estar perto de ti. Eu fiz tanta coisa errada. Eu não mereço todos esses peixes. Eu não mereço tudo isso. Mas Jesus olhou para ele com tanto amor e disse assim: Pedro, não te preocupa, não temas. Você agora vai ser pescador de homens. Opa! Os peixes viraram homem? Não! Jesus estava dizendo: Pedro, você vai alcançar o coração das pessoas agora, Pedro. Você vai contar para os outros o que aconteceu na tua vida, Pedro. De como Jesus mudou a tua vida, de como eu mudei a tua vida, Pedro. Tu vai me seguir. E sabe o que o Pedro fez? Seguiu Jesus. Deixou tudo lá, deu lá tchau. Olha, pessoal, que uns dias eu volto, agora eu vou andar com o Senhor. Falou lá em casa pra gente, disse: olha, eu encontrei o Salvador, vou seguir ele, vou andar com ele. E foi com Jesus, e viu milagres, e viu